Paulo César Zanovelli. Termina o jogo no Morumbi. Neymar, 2 vezes, é isso. No momento de decisão, fazer o que tem que ser feito no momento de decisão. Quando não joga bem, vai lá e faz os 3 pontos. O Porsche ganha o jogo, Vitor. Meus amigos, o Santos vence por 3-1, um jogo que precisava vencer, não tinha negócio, não dava para negociar qualquer outro resultado hoje no Morumbi se não fosse a vitória. O Santos consegue sair de lá, apesar, como diz a música do compositor, poeta, cantor, musicista Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, que apesar do Kleber Xavier ter tirado o Roleiser e colocado um outro lateral direito, o Santos conseguiu a vitória com 2 gols do Neymar. Neymar voltou para o Brasil, voltou para Vila Belmiro, voltou para o Santos Futebol Clube para momentos como esse, momento de decisão, na hora que o jogo tá duro, um cara tem que pegar a bola e bater o pênalti. Esse cara é o Neymar. Quem tem que pisar na área, quem tem que brigar, quem tem que ir lá conversar com o adversário, brigar pela camisa, é esse cara, é o Neymar. Fez uma excelente partida, fez uma partida no qual agora a galera da CBF tá indo para a Granja Comari falando, porra, os nossos problemas estão resolvidos, Hexa veio. Não, longe disso. Mas o que precisava fazer, ele fez. Além disso, para mim o melhor jogador da partida, Álvaro Barreal. Foi um jogador que marcou gol, deu assistência, voltou, voluntariou. É um cara que ajudou muito o Souza no sistema defensivo, conseguiu trocar passes, conseguiu achar espaços. Então eu achei uma partida realmente muito, muito, muito boa do Álvaro Barreal. E o Roleze no primeiro tempo, com liberdade, teve com a bola no pé, ele conseguiu fazer muita coisa bem feita. Exceto a burrice de quase ter sido expulso no momento que ele dá um puxão no final do primeiro tempo, já estando amarelado. Isso aí é um erro dele. Tiquinho fez uma partida muito honesta. Aquilo que a gente estava falando no pré-jogo, Hugo, até fui conferir aqui em alguns números nessas plataformas de scouts. O Tiquinho, ele teve apenas 19 ações com bola, significa toques na bola. O Neymar teve 74. O Barreal teve 52. O Roleze, que saiu no primeiro tempo, teve 26. Então, assim, aí você vê o Gabriel Bontempo, 56. Aquilo que a gente comentou aconteceu. O Roleze, o Tiquinho, teve de fato pouco toque na bola. O Gustavo Cabadeiro, que entrou no segundo tempo, teve 12 toques na bola. Então, por ali, a gente percebe que, de fato, o Tiquinho Soares ele ficou um pouco mais isolado, mas ajudou muito na questão da parede, do toque de bola. O Renan Vieira mandou um superchat aí, ó. Só faltou colocar o João Paulo de centroavante. Ele tá querendo dizer que nos erros técnicos que o Kleber Xavier cometeu. Agora sim, sabemos como funciona o futebol. O Santos sai da zona de rebaixamento, abre ali uma distância considerável, não, mas uma distância importante para cima do Fortaleza, para cima do Vitória. Vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão na próxima rodada. Vai ser no domingo, Dia dos Pais, 6h30 da tarde. Um jogo difícil no Mineirão, podendo sim voltar para a zona de rebaixamento, porque o Vasco enfrenta o Galo dentro de casa, pode ser que ganhe. O Vitória é mais difícil já ganhar do São Paulo dentro do Morumbis, né? Então talvez o Vitória entre para a zona de rebaixamento. Mas é uma rodada importante. Agora, o Santos tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na verdade, 5 dias para tomar uma decisão. Amanhã é folga. O Vitória joga contra quem? O São Paulo no Morumbis. Então, assim, amanhã é folga. Você vai ter terça, você vai ter quarta, você vai ter quinta, você vai ter sexta, porque sábado viaja para Minas Gerais. Se quiser tomar qualquer decisão de troca de treinador, é agora, é essa noite. É ligar agora, ou para São Paulo ou para Voivoda, mandar o Alexandre Matos ir lá, levar o contrato em mãos e muda agora. Porque o que hoje o Santos correu perigo com o Kleber Xavier. O Kleber Xavier colocou o Santos em risco de tomar uma virada ou tomar um empate. Agora, escutando o Neymar aqui,
tá feliz de fazer um bom jogo, voltar a vencer, que é o mais importante. Eu acho que o nosso time tem que continuar daqui para melhor. Óbvio que muitos erros que a gente cometeu hoje não pode cometer, mas é isso. É trabalhar para melhorar cada dia. Realmente. Aí, a pergunta agora sobre Carlo Ancelotti. Meu futebol todo mundo conhece. Estou à disposição. Independente de qualquer coisa. Sou um atleta. Ainda me sinto bem. Depende só deles. Falando sobre convocação para a seleção brasileira. Fim da entrevista de Neymar à detentora de imagem. Então, assim, uma vitória extremamente importante. Gostei muito do ímpeto do Mike. Gostei muito do que o Mike entrou ali de força. Uma dupla de zaga muito insegura. A lateral esquerda com o Souzinha um pouquinho mais abaixo. Até mesmo o Gabriel Bontempo um pouquinho mais abaixo. O Schmidt. Acho que o problema do Santos realmente foi o sistema defensivo. Quando ajustou o Mike sendo lateral, com o Cabadeiro na ponta, o Santos voltou a ter volume de jogo. O Juventude parou de colocar o Santos lá atrás. Porque o Santos tirou um atacante para colocar um lateral e ficou com 2 laterais direitos. Não tem menor lógica nisso. Pode tirar o som da torcida se quiser, produção. Então, um erro no intervalo, um erro de leitura do Kleber Xavier fez com que o Santos colocasse o bumbum lá atrás. Depois, com 16 minutos, ele corrige essa falha. Só não corrigiu como o Hugo bem disse. Ele tirou a qualidade do Benjamin Roleza. E isso você não repõe. Isso está feito. Não tem muito mais o que fazer. Agora, o Santos prova que tem peça para mais. Vai ganhar do Cruzeiro? Acho difícil. Vou torcer para. Acho difícil. Mas depois tem um Vasco na Vila Belmiro. E aí é jogo para ganhar. Aí é jogo de 6 pontos. É um jogo mais importante do que o jogo contra o Flamengo. É um jogo mais importante do que o jogo contra o Cruzeiro. Porque não é o nosso campeonato. Nosso campeonato hoje não é o Cruzeiro, não é o Flamengo, não é o Bahia, não é o Mirassol, que toma uma taca. Nosso campeonato hoje é o Juventude, é o Sport, é o Grêmio, é o Inter, é o Vitória, é o Vasco. Daqui a 2 rodadas a gente tem o Vasco. Seria importante em 6 pontos fazer 4. Só que em alguns momentos a gente falou de 6 fazer 6 e fizemos nada. Então não dá para prever, infelizmente. Só que é isso, eu reforço. Kleber Xavier tem que sair da Vila Belmiro nesta noite. Tem que ser comunicado no vestiário. Pode voltar no ônibus como amigo, como Clebinho, como ele gosta de ser chamado. Mas não dá para ser treinador do Santos Futebol Clube. Não, e assim, sair agora, o Vitor, é até bom para a carreira do Kleber, né? Porque se a gente for ver quando ele pegou o Santos tinha apenas 5 pontos, né? E estava em penúltimo lugar. Tinha que ganhar 2 jogos seguidos para tentar sair da zona de rebaixamento. E ele tirou o time. Então ele vai sair com essa áurea ainda. Então, para ele é importante sair. Ele perdeu o elenco. Você vê que os jogadores, contra o Flamengo, era uma motivação. Né? Contra o Flamengo era uma motivação. Depois, eu acho que ele perdeu a chance de ganhar os caras. E ele perdeu os caras. Sim. E no que ele perdeu os caras, ele perdeu o time também. Eu acho que é isso. Então, para mim, o Kleber Xavier, é até bom para ele sair. Para ele, já teve a experiência do primeiro trabalho. Ele deixa o time fora da zona de rebaixamento. Vai lembrar que, nesse quesito, já não vale mais a comparação com o Turra, né? Porque o Turra, ele venceu um jogo comandando o Santos, se não me engano, contra o Goiás, e ele sim deixou o time na zona de rebaixamento. Aliás, foi ele que colocou, né? Quando o Helman foi demitido, o Santos não estava na zona de rebaixamento, salvo engano. Então, assim, falta pro Santos um pouco de atitude, entendeu? O Santos, hoje, assim, se você for pegar vamos pegar aqui os últimos 6 jogos, pode ser? O Santos ganhou do Fortaleza, do Flamengo e do Juventude, perdeu para o Inter e para o Mirassol e empatou com o Sport. É até um aproveitamento que, dentro dos times que ficam na média do Campeonato Brasileiro, né?
Mas o problema é que ele perdeu o elenco. É o que eu tô falando isso, cara. Para mim, tirar o lateral e colocar, tirar o Rolleza e colocar um lateral é extremamente grave. Manter esse esquema do 4-3-3, que até contra o adversário mais fraco vai funcionar. Como funcionou hoje. A bola cai no pé do Rolleza, cai no pé do Neymar dentro da grande área, cai no pé do Barreal, que para mim tem que assumir a ponta esquerda do Santos. Cara, vai funcionar. Agora o problema é essa teimosia. Tipo, o Zé Rafael, a bola entrou queimando no pé dele, tá? A bola entrou queimando. Depois organizou, né? Depois ele organizou. E que jogador é o Zé Rafael? Contra-ataque, ganhando. O Mike por ali dá toda a pinta que vai ajudar. Sabe? Mas o que acontece, cara, é uma vergonha. Tipo, o cara perdeu o elenco. Você pode criticar os jogadores, talvez? Talvez, mas os jogadores não acreditam mais no que o Kleber Xavier pode passar. É isso. E que bom que a gente está reclamando do técnico, reclamando de escolhas táticas, depois de uma vitória, depois que o time saiu da zona de rebaixamento. E eu vou além, cara. Se o São Paulo assumir esse time, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai colocar jogadores para preencher o meio campo. O São Paulo gosta do Pituca, né? Da outra passagem, o Pituca jogava com ele. Mas ele não é cego, né? Então, assim, eu assim, não tenho nenhuma dúvida que o meio campo do Santos hoje, e você tem que fazer o simples, Arão, Zé Rafael, Bom Tempo e Rolleza. Na frente, Neymar e Barreal. É esse o time do Santos. Não tem outro tipo de ideia. É esse. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que aí é uma vitória protocolar, como eu já vi inúmeras vezes o Santos ter vitórias. Como é que é vitórias protocolares, muitas vezes. Lá quando eu brigava pelo título, lá 2007, que foi em segundo, vi várias vitórias protocolares e caramba, como é que o time ganhou esse jogo? Porque cada jogo é um jogo. Contra o Cruzeiro, tá claro, o Cruzeiro é muito favorito. O Cruzeiro é muito favorito. Mas o Flamengo também era. Sim. O Cruzeiro fora de casa é muito. Beleza. Não é isso. Só que, cara, do meio para. Se você. Não é possível que Arão, Zé Rafael, Bom Tempo, Rolleza, Neymar e Barreal seja um time ruim, pô. Mike na lateral. Mike na lateral. Não é possível que esse time seja um time ruim. Uma coisa que eu sempre insisti, Hugo, que tem que ter jogador vencedor, tem que ter jogador que sinta a derrota, sabe? O Santos hoje começa a ter esse formato. Você olha ali pro Mike, eu tenho certeza que é um cara que se indigna com derrotas, Zé Rafael, Neymar, sabe? O Rolleza mesmo, o Rolleza pode não ter ganho porra nenhuma na vida, mas você vê que é um cara que se indigna, é um cara que fica puto. Que joga, né, Vitor? Hoje o cara pega na bola é um lance de perigo. E hoje e o Neymar no primeiro tempo se procurando, né? Se procurando. Então assim, exatamente o que eu penso. Começou a ter tipo de jogador que se incomoda, porque o Santos passou por uma safra de jogadores que tanto faz, tanto fez. A gente tinha lateral, Gabriel Inocêncio, Rainer, Aderlan, sabe? São jogadores que você vê que os caras perdiam. Tava tudo certo. Zagueiro aí, passou uns zagueiros aí pelo Santos que tu olhava e falava assim, meu Deus do céu. Uns caras que jogou no meio de campo aí. Você acha que o Vinícius Anocelo sentia a derrota? Vocês acham mesmo? Porra, aqueles caras, Otero, Mendoza, esses caras não sentiam derrota de nada. Juliano, William Bigode. Para. Agora a gente começa a ver os jogadores. Eu estou falando que isso faz o Santos vencer? Absolutamente não. Isso não faz vencer. Mas isso faz com que outros jogadores, e principalmente a molecada, sinta a derrota, sinta vergonha de perder e sinta vontade de vencer. Vontade de vencer. Cuidado aí, tem gente aí no chat falando que estava presente no 8 de janeiro, cuidado aí que pode ser preso, hein? Tem muita gente que estava lá e acabou sendo preso. Cuidado que isso aí às vezes eu confesso. Mas assim, brincadeiras à parte, precisava vencer. A gente não sabe ainda se o Cabadeiro vai ser
um Derlis Gonzalez, que fizeram a comparação por conta de ser paraguaio, se vai ser um Miralles, se vai ser algum outro jogador que marcou aí alguma história com o Santos. Mas é um jogador rápido, um jogador que vai servir ali para alguns momentos, questão de velocidade. Mas eu acho que no Santos tem algumas deficiências, e dentre elas é o sistema defensivo, que é louco, né? O sistema defensivo é uma coisa que eu tô começando a achar, Hugo, e aí pode ser uma teoria da minha cabeça. Toda vez que vem esse papo, é um treinador reativo ou um treinador defensivo que trabalha muito bem a defesa, é um fracasso. É um fracassado. Esse papo, não, é um treinador que resolve a zaga. Geralmente não existe. Não resolve a zaga, toma gol, não faz gol, é uma merda. Porque, cara, esse papo de a maior arma é a defesa, o melhor ataque é a defesa. A puta que eu pariu. Esse papo de não, o mais importante é não tomar gol primeiro para depois fazer gol. Encher o saco de outro. Pro caralho. O negócio do futebol é tomar gol e fazer mais gol do que tomou. Porra, 0-0 é o negócio mais broxante que existe, sabe? Então, assim, se você vai e você toma. Aqui, por isso que aquele Santos de 2010 foi tão bem visto, tão bem quisto. Tá? Tomava 3, fazia 6. Tomava 2, fazia 4. Tomava 3, tomava 6. Era assim. É assim, entendeu? Então, muita coisa. Eu acho. É aquilo, assim. Para ficar bom para todo mundo, o Xavier sai agora. Sai na alta. Sai na alta. Sai na alta, porque o Santos, da oitava, da nona rodada, nona, décima primeira. Na verdade, décima é contra o Vitória, né? 11ª contra o Botafogo, 12ª contra o Fortaleza. Da 10ª rodada até a 18ª foram 8 jogos, tá? 4 vitórias, bom deixar isso claro, 1 empate e 3 derrotas. Então, assim, sai por cima, sabe? Tipo, que é quando ele tem o Neymar disponível, né? A partir do jogo contra o Vitória no Brasileiro, que ele tem o Neymar disponível. É isso, sai por cima, porque, cara, e eu não vou nem julgar, sinceramente, não vou nem falar taticamente, mas é uma coisa que a gente tá vendo e é uma coisa que derruba time, que é o técnico perdeu o elenco. É isso, e ele perdeu. Ninguém... Por exemplo, ele pode ter até tido alguma intenção em colocar 2 laterais ali, mas claramente os caras não estavam obedecendo ele, pô. Não. Claramente os caras não estavam obedecendo o que ele pediu. Porque hoje em dia... Claramente. É claro que é importante você ter um professor, um treinador, né? Mas hoje em dia o futebol mudou, os caras sabem o que dá certo dentro de campo. Os caras se resolvem dentro de campo. Então, quando eles olham ali pro lado, olham um pro outro e falam assim, brother, vamos fazer uma parada diferente do que o cara tá mandando, que isso aqui vai dar merda. Eles vão se resolver dentro de campo. E se a gente tá falando de um treinador que não tem bagagem, se não tem peso histórico, ele não tem voz para poder resolver isso. Agora, a gente tá aqui sonhando, tá? Só que, sinceramente, eu vou falar daqui a pouco, pessoal, vai lá no Lombrado Santista que eu vou fazer o vídeo de pós-jogo. Sinceramente, eu duvido muito que mudem o treinador. Muito. Muito. Isso não vai acontecer na minha concepção. Porque o Marcelo Teixeira sabe que ele tá pressionado, que grande parte da torcida odeia a gestão dele. E ele foi há 2, 3 semanas no programa no qual é da emissora dele, e ele falou que o trabalho é sólido. No outro momento ele elogiou o Kleber Xavier. Se ele muda agora, ele vai parecer perdido. Ele vai parecer contraditório. E isso pega mal para a imagem dele. Então por isso que eu acho muito difícil. Acho e concordo aqui com o Dilson, tá? É muito mais fácil eles asfaltarem o caminho para o próximo treinador nessa semana, sabendo da grande probabilidade do Santos perder no domingo contra o Cruzeiro e demitir o Kleber após uma derrota. Demitir após uma vitória, acho muito difícil. Você tem que ter aquilo muito roxo, e tem que ter muito embasamento. Embasamento que eu digo é o seguinte:
É sentar na coletiva e falar assim, analisando a vitória do Santos, foi uma vitória mentirosa, onde teve desejos técnicos que seriam mal sucedidos se não fosse o pênalti que o Neymar teria cobrado. Ele tomou decisões erradas na concepção da nossa comissão técnica e a gente resolveu fazer a mudança. Mas qual que é a chance de um diretor de futebol fazer isso? Zero. O diretor mais sincero que está aparecendo hoje no cenário é o diretor do Cuiabá, que faz cobranças públicas ao Santos e ao Corinthians. De resto, ninguém teria coragem de fazer isso. Ninguém. Muito bem. Acho que a gente pode partir já para os finalmente, Vitor. Claro. Obrigado pela sua participação. Domingo tem Peixão. Amanhã tem Peixão na resenha, na verdade, né? Amanhã tem Peixão na resenha a partir das 17 horas, né? A partir das 20 horas, perdão. Isso. E amanhã também tem muito conteúdo aqui no canal, no Instagram da Peixão TV. Vai ser bem legal. Obrigado a todos pela participação. Valeu, Vitor. Valeu, Hugo. Mais uma vez, muito bom participar. Muito obrigado a você, muito obrigado a todo mundo que participou aí no chat. Estamos fora da zona de rebaixamento e acredito que a gente não volte no domingo, tá? Então, por conta do Vitória, né? Por conta do Vitória, exatamente. A Vitória deve perder por aqui para o São Paulo no Morumbis. Perfeito. E o Santos... Se o Vitória perder ou o Vasco não ganhar, o Santos não volta para a zona de rebaixamento no domingo. É isso. Energia positiva. Obrigado a todos. O Vitor vai ficar de olho na coletiva. Obrigado a todos. A gente volta na próxima. Peixão TV com o Santos, onde e como ele estiver.